Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Cati Solange. Se gostam de história de vida de crime real, estou aqui todas as semanas a contar uma historiazinha. Ao mesmo tempo que faço isso, estou a fazer a minha maquilhagem e tenho que beber um bocadinho porque falo demais. Se gostarem disto, subscrevam, gostem, passem, partilhem, façam isso tudo, que é para saberem todas as semanas quando um novo vídeo está feito e também fotos. Toda a maquilhagem que eu vou usar hoje vai estar na descrição. Se tiverem algumas perguntas, não tenham medo que eu não mordo, às vezes. E é só perguntar, tá bem? Esta semana nós vamos falar de um assassino de série diferente. Já vão ver o porquê. Ele é um dos primeiros assassinos em Flórida. Ele em 12 semanas assassinou 5 mulheres. A razão deste assassino ser diferente e a razão por que estou a fazer este vídeo sobre ele é porque há sempre aquela pergunta: um assassino em série, ele nasceu assassino ou ele foi criado assassino? Quando eu digo isso quando eu digo criado por exemplo, se ele teve uma má infância a crescer, se foi abusado, se caiu, magoou a cabeça, esses sinais todos que fazem um assassino de série. Este não é o caso dele, como já vão ver, e é por isso que, na minha opinião, eu digo que ele nasceu assassino, ele nasceu mau. É a única maneira, posso pensar, mas digam-me o que pensam. Ele nasceu mau, ou criou mau, ou é mau, ou mau, mau, mau. E já vos vou contar a história, ok? Até já! O Barnard Giles nasceu dia 9 de abril de 1956. A crescer, ele teve uma boa infância. Os pais amavam muito, a família dele era feliz. Ele nunca teve sinais nenhuns de dizer que ele era diferente de outras crianças. Conclusão, ele teve uma infância super boa. A maioria dos amigos dele descrevem-o como se ele fosse uma pessoa muito positiva, muito boa e felizes de estarem à volta dele. Quando ele começou a ir para o liceu, ele estava a estudar arte e ele era muito bom a desenhar, mas mesmo para o fim, quando ele tinha, acho que tinha por volta de 18 anos, antes dele acabar o liceu, ele decidiu que já não queria andar mais na escola e saiu da escola. Isto é assim, eu vi uma entrevista que ele deu da prisão quando ele já era mais idoso. Ele deu uma entrevista com o Piers Morgan, onde ele falou sobre tudo que ele fez. E essa entrevista para mim, para fazer este vídeo, foi a melhor coisa que podia ter havido, porque dá-me a oportunidade de conhecer o Bernard, de ouvir as perguntas, o porquê que fizeste isso, o que é que aconteceu quando fizeste. Deu para ver que ele é genuíno e contou os detalhes todos, tudo o que fez desde criança. Por isso, este vídeo vai ser mesmo sobre a voz do assassino em série, do que ele fez direto. Então, vou começar por mencionar onde ele disse que tudo começou, a que idade. E ele lembra-se de ter ou 4 ou 6 anos, ele lembra-se que estava a brincar com uma menina na casa dela e quando ele começou a brincar com ela, ele lembra-se de começar a pôr as mãos à garganta dela, mas a brincar, eu vou-te matar, eu vou-te matar. E aparentemente isso, para ele, com 4 ou 6 anos, excitou-o muito. E houve ali qualquer coisa no cérebro dele que ele pensou: eu adoro fazer isto, eu gosto de fazer isto. Então, a crescer, quando ele brincava com meninas, ele fazia sempre essa brincadeira, mas nunca as magoou, era só mesmo a brincar com elas. Era só um jogo tão inocente. Foi aí que ele criou a impressão dele sexual e ele sabia que era um bocadinho diferente de outras crianças. Ele sabia que as outras crianças não brincavam da maneira que ele brincava, mas mesmo assim, isso não o parou de pensar: ok, eu gosto disto, o que é isto? Então ele disse que a partir daí, dessa idade, que ele começou mesmo a ficar obcecado em estrangular mesmo uma mulher.
Com a idade de 16 anos, ele viu uma mulher a sair do supermercado e quando ela estava a sair do supermercado, ela entrou para uma carrinha, uma Volkswagen, e tinha uma faca com ele. E então ele pensou: é hoje que vou fazer isso. Começou a segui-la, ela abre a porta da carrinha, ele tira a faca do bolso, ela nem olhou para trás nem nada, e ele no último momento ele decidiu não fazer isso. E foi. Porque também para ele pensou, eu estou aqui no, fora de um supermercado, pode haver testemunhas. Mas ele diz que foi a partir daí que ele sabia que ele tinha que fazer isso. Depois, em 1972, ele encontrou o amor dele. Ele disse que a primeira vez que a viu, ela era uma amiga da irmã dele, e quando ela estava lá em casa com a irmã, ele olhou para ela e ele decidiu: eu vou me casar com essa mulher. Foi amor à primeira vista, e ele... Foi amor à primeira vista, não há mais que dizer. E aí decidiu pedir em casamento. O nome dela era Leslie Joanne, ela tinha 17 anos, e foi aí quando se casaram, e passado um aninho tiveram uma filha, que foi em 1973. Ele diz que a vida de casado era boa. Ele diz que ela era uma mulher, esposa muito boa, mas que ser casado não lhe estava a dar aquilo que ele queria. Ele não queria pôr-lhe os chifres. Não, ele queria estrangular alguém. Ele não queria estrangular a esposa dele. Então ele decidiu, mesmo nesse ano que a filhinha dele nasceu, 1973, e foi aí, em 1973, que ele escolheu a sua primeira vida. Primeiro ele só escolhia mulheres que precisavam de boleia, lembrem-se, é os anos 70, toda a gente andava à boleia. Não interessavam se elas tivessem 10 anos ou 80 anos. Para ele, elas eram um objeto que ele só queria violar e enforcar e deixar para o lado. Não queria saber de nomes, não queria saber de nada. Era assim que ele escolhia as vítimas deles. Tinha que ser uma mulher, mais nada. A maneira que ele usava era ele parava, deixava-as entrar no carro. Mal que elas entrassem no carro, a primeira coisa que ele fazia era mostrava-lhe a pistola e obrigava-as a amarrar para baixo, como muitos casos. E depois conduzia para uma laranjeira que havia ali de volta, havia várias, ia para lá, abusava delas sexualmente, estrangulava-as e depois via-se livre dos corpos. A primeira vítima dele chamava-se Nancy Gray. Ele explicou como ele se sentiu quando a violou e a estrangulou. Então as palavras dele foi: sentiu-se muito estimulado, sentiu este prazer, esta onda dentro dele, cheia de prazer. E ele perguntou ao Piers Morgan, que o estava a interrogar, e disse: eu vou-te explicar, se tivesses um sonho na tua vida e realizasses esse sonho, ou comesses uma comida, querias comer tanto e essa comida sabe tão bem, como é que te ias sentir? A segunda vítima dele foi a Paula Hamrick. Ela tinha só 22 anos, ela tinha também 2 filhinhos e estava à boleia. Ele deu-lhe boleia, levou-a mais uma vez desta vez levou-a para uma floresta. Conduziu para a floresta e quando ele parou, ele disse-lhe: olha, se fores boa, se não começares a berrar, vais para casa e nada te vai acontecer. E aparentemente ela acreditou-se, ele chegou à floresta, ele violou sexualmente e ela não disse uma palavra. Aparentemente ela estava silenciosa, e foi aí quando ele começou a estrangulá-la, e ele adorou ter esse poder de fazer ela acreditar que se calasse e se portasse bem, que nada lhe ia acontecer. E depois ele, quando começou a estrangular, ela viu o medo nos olhos dela e aparentemente isso fez-me muito feliz. A próxima vítima foi a Caroline Bennett. Ela tinha 17 anos, ela foi dada como desaparecida e não a encontraram durante um bom tempinho.
Quando ela desapareceu, foi passado uma semana que a encontraram e, claro, o corpo dela já estava a desfazer um bocadinho. Ahm, o corpo dela foi encontrado dia 25 de dezembro. As próximas duas vítimas, infelizmente, só tinham 14 anos. Eu não sei porque é que estou a dizer infelizmente, porque não interessa a idade de qualquer uma das vítimas tenha, mas é muito duro para mim ouvir quando se fala de uma criança, de alguém fazer mal a crianças. Ainda é muito difícil para mim ouvir, além de estar a ouvir isto na minha vida toda. Quando é de crianças dói um bocadinho a mais. A próxima vítima de 14 anos, o nome dela era Sharon Wilmer. Ele, mais uma vez, ela estava à boleia porque ela tinha acabado a escola e a amiga dela, que era para ir com ela nesse dia, portou-se mal nas aulas e então não pôde ir para casa a horas normais, teve que ficar depois das aulas, porque senão ela ia pedir boleia, ou ia pedir boleia não, elas iam de autocarro juntas, mas por causa desse atraso, ela no fim teve que pedir boleia para chegar a casa ao pé da mãe, que é para a mãe não ficar chateada que ela perdeu o autocarro, mas mesmo assim naquela altura, como eu já disse, naquela altura toda a gente pedia boleia, então a menina de 14 anos estava a pedir boleia e ele viu-a, ele parou mais uma vez, ele diz, quando, quando ele foi perguntado, não te importa que estás a fazer isso a uma criança de 14 anos, não vistes ou apanhá-la, o que estavas a fazer? E mais uma vez ele respondeu, como eu já te disse, elas para mim não, eu não vejo idade, eu não vejo a cor, eu não vejo se são bonitas, eu não vejo se são feias, são simplesmente um objeto para eu matar a minha fome sexual. Ele matou-a em novembro e a família dela estava à procura dela até dezembro. Passaram um mês à procura dela até o corpo for encontrado. A última vítima dele também tinha 14 anos e o nome dela era Christy Middleton. Mais uma vez, deram-a como desaparecida e, passado umas semaninhas, encontraram-a. Depois, ele começou a pensar: preciso de mais, isto assim não me chega. E foi aí que ele decidiu: eu preciso de raptar duas. E assim já posso usar as duas ao mesmo tempo, deve ser muito bom. Realmente a fome dele ainda não tinha passado, pelo contrário, cada vez há mais. E é isso que se dizem de muitos assassinos de série. Quando se abre aquela caixa, a Pandora Box, e começa-se a matar ou a fazer o que eles desejam, que depois disso nunca chega e querem mais, e querem mais, e querem mais. Então estava a conduzir à procura de meninas e encontrou duas. Elas entrou no carro a pensar que estava tudo bem, porque são duas. E entrou no carro, ele começou a conduzir, começou a ir para o lado da Laranjeiras outra vez e com a arma disse-lhe que lai-vos ou eu mato-vos, não vos vai acontecer nada, quer dizer, eu só vos vou violar. Se não berrarem, já sabem a história. Pronto, elas acreditaram-se e quando elas saíram do carro, o que ele fez foi, ele com a arma, bateu na cabeça a uma e ela caiu. E depois tentou dar o tiro à amiga, mas a arma não disparava, não dava. Então elas conseguiram fugir as duas. E ele pensou, ele não foi atrás delas, deixou ir a pensar, não se vai passar nada, elas não sabem quem eu sou, vão ver livre do carro. Enquanto que ele estava a ver livre do carro, as meninas foram à polícia e uma coisa que ele não sabia, quando elas tiveram que estar amarradas, porque ele sempre as obrigava a ir para o chão, estava lá um livro e o livro tinha o nome dele. Sr. Bernard Giles, estava lá o teu nome. Enquanto ele escondia o carro, a polícia foi para a casa dele, à espera dele, e quando ele chegou lá, foi preso. Ele confessou tudo, não mentiu, disse os detalhes todos. Na entrevista que ele fez com o Piers Morgan, muitos anos depois, ele explicou. Não explicou, o Piers Morgan fez este tipo de perguntas. Qual era a outra tua critéria? Então ele disse: era só ser uma mulher, não interessa que idade, mas ele tinha que não as conhecer
porque ele não queria matar ninguém que ele conhecesse. E, enquanto ele estava a fazer, a matar estas pessoas durante estes 3 meses, ele desenhou estes desenhos que está bem para ver, que é ele e o diabo ou qualquer coisa atrás. Ou seja, ele estava a sofrer das coisas que ele estava a fazer. Então, na cabeça dele, ele não queria saber nomes, não queria saber nada. Ele foi perguntado se lembra da cara delas, foi mostrado as fotografias. Ele não. Sabes os nomes? Não. Ele disse: eu não queria saber. Elas eram um objeto para mim. Ele também mencionou que, porque uma delas tinha 2 filhas, ele não sabia disso. Ele disse: se ela me tivesse dito que tinha 2 filhos, ela provavelmente ainda estava viva, porque aparentemente houve 3 raparigas que eram para ser mortas e ele não matou, porque elas começaram a falar com ele. Uma delas deu-se tão bem com ele, porque primeiro ele deu-lhes boleia. Depois começavam a falar antes de ele tirar logo a arma. Aparentemente, uma delas, ele deu-se tão bem que até acabou por ir para a casa dela a fumar charros e depois foi-se embora e nunca mais a viu. As outras 2 também, uma tinha filhos e a outra deu-se tão bem com ela que até a foi deixar à porta de casa. Ou seja, eu não estou a dizer que ele era um assassino bom. Assassinos não são bons, ok? Ele era o que eu estou a pensar, a mostrar, a dizer. O que me fascinou nele foi a diferença de ele a crescer, que não houve nada traumático, ele também não cresceu nem bateu cabeça. Ele teve sempre amor e tinha aquilo ali dentro sempre com ele, e mesmo quando fez as coisas horríveis que fez, tinha que ser a pessoas estranhas, que é para não se sentir mal e não andar com a culpa que matou alguém que conhecia e famílias e isso tudo. É muito estranho. Assassino em séries, sim, diferente e... Oh, mas além disso, antes que me esqueça, antes que me vá embora, em 1979, ele e uns colegas, um colega que sabia de eletricidade e tudo, fizeram uma granada de fumo e não sei porque me estou a rir. E conseguiram fugir e fugiram e a polícia começou logo a rodear a casa da mulher porque os outros prisioneiros disseram que ele ia roubar a filha da mãe para fugir com ela e para viver para sempre com ela, porque ele ama muito a filha e sabe que a mãe nunca ia ter de volta. Então, enquanto que os outros prisioneiros já tinham ido muito longe, encontraram ele, passados 6 dias, a 2 quilómetros da prisão. Inteligente ele, não é? Pronto, ele foi preso outra vez e está na prisão hoje, e é por isso que estou a dizer esta história. Ele deu a entrevista e acabou aí. E mais uma vez, espero que gostaram de tudo, da maquilhagem de hoje também. E vou fazer mais um vídeo para a semana. Agradeço tanto, 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 tanto o amor todo que me têm dado. Eu nem posso explicar o feliz que estou do sucesso que estes vídeos de eu a falar têm, e agradeço porque eu vejo-vos, eu sei quem são. Pronto, obrigada. Eu vejo-vos para a semana, tá? Tchau.